que é que significa de verdade despertar espiritualmente? É uma expressão que a gente ouve muito por aí, né? Mas, sei lá, soa meio abstrato, distante da nossa realidade. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. E para nos guiar, vamos usar as ideias super claras e diretas de Adyashanti, um pensador espiritual dos nossos tempos. A gente vai se basear numa entrevista bem reveladora dele. Então, bora lá começar essa jornada de descoberta juntos. Para a gente começar, eu queria já lançar uma pergunta assim, bem direta. Para um pouquinho aí, respira fundo e agora pensa com toda a honestidade. Quem ou o que está aí agora, consciente dos pensamentos que estão passando pela sua mente? Quem é que observa tudo isso? Não precisa responder agora, tá? Só guarda essa pergunta. Ela vai ser tipo a nossa bússola durante toda essa nossa conversa. Então, o que a gente vai ver hoje? Basicamente, nosso roteiro é este aqui. Primeiro, vamos falar sobre o sonho do eu separado, que é onde a maioria de nós vive. Depois, a gente mergulha no que é o despertar da consciência. Em seguida, a gente vai entender o paradoxo do ego, o que acontece com ele, e também vamos quebrar aquele mito de que iluminação é perfeição. E para fechar, a gente vai tocar num ponto bem radical, a ideia de morrer antes de morrer. Certo. Para a gente começar a entender aquela pergunta lá do início, lembra? Quem é que observa? A gente precisa primeiro dar um passo para trás. A gente tem que entender o nosso ponto de partida, a base da experiência de quase todo mundo. É o que o Adyashanti chama de o sonho do eu separado, ou, em outras palavras, a mente egóica. Sabe aquela vozinha na cabeça? Aquela que nunca para, que fica narrando o seu dia, te julgando, se preocupando com o amanhã? Pois é, essa é a mente egóica em ação. É como se fosse a nossa biografia, sabe? Sendo reescrita e contada pra gente mesmo o tempo todo. O Adyashanti diz que essa história toda cria uma barreira, uma sensação de que existe um eu aqui dentro e o resto do mundo está lá fora. Mas e se essa separação toda for só parte do sonho? E aqui vem o pulo do gato. O ego não é bem uma coisa que a gente tem, é mais uma ação, uma coisa que a gente faz. É o ato de resistir o tempo todo. Pensa assim, você está no trânsito, tudo parado, e do nada sobe aquela raiva. Ou então um plano que você fez dá super errado e bate aquela frustração. Sabe esse atrito, essa resistência? Isso é o ego. É ele dizendo não, não, não para a realidade, para o que está acontecendo. É uma luta constante contra o fluxo da vida. Ok, então se a gente está vivendo nesse sonho, nessa separação, sempre brigando com a vida, o que será que acontece quando o despertador toca? O que é que rola quando a gente acorda? É exatamente isso que a gente vai ver agora, o despertar da consciência. Então, despertar não tem nada a ver com virar um super-herói, não. É, na verdade, uma mudança radical de ponto de vista. Imagina que a câmara da sua vida, que estava focada só no seu rosto, de repente se afasta e mostra a paisagem inteira. É deixar de se ver como uma gota d'água e se reconhecer como o oceano inteiro. E o Adyashanti bate muito nessa tecla. A gente não está se transformando em outra coisa. É mais como se lembrar do que a gente sempre foi, lá no fundo. Olha, essa frase do Adyashanti é daquelas que viram a nossa cabeça do avesso. Presta atenção. Em vez de o eu despertar, o que somos desperta do eu. Sacou a inversão? É sutil, mas muda tudo. Não é o personagem do sonho que acorda, é a consciência por trás de tudo, aquilo que a gente realmente é, que de repente percebe, ué, eu estava sonhando que era essa pessoa. A pessoa, o nosso eu, era o próprio sonho. E aqui a gente consegue ver essa diferença na prática. De um lado, a perspectiva do ego, a gente se sente um indivíduo isolado, uma ilha, a gente resiste à vida, briga com ela e está sempre buscando alguma coisa, a tal da iluminação. Do outro lado, na perspectiva desperta, a coisa muda. A gente percebe que é o todo se manifestando. A gente é a vida como ela é. E a busca acaba. Não porque a gente achou alguma coisa, mas porque a gente entende que nunca esteve separado do que procurava. Beleza! Mas aí surge uma pergunta que não quer calar, né? Se a consciência desperta do eu, o que acontece com o ego? Ele some? Vira fumaça? É destruído? A resposta para isso é um paradoxo bem interessante. A pergunta de $1 milhão. A gente precisa destruir o ego para despertar? E a resposta do Adyashanti pode surpreender. É um sonoro não.
Na verdade, ele vai além. Ele diz que essa guerra contra o ego é a maior armadilha que o próprio ego cria. É o ego disfarçado tentando ser espiritual. A grande virada não é acabar com o ego, é parar de se identificar com ele. Pensa que você está no cinema, super envolvido com o filme. De repente você lembra: ah, eu tô no cinema, isso é só um filme. O filme continua passando, mas agora você sabe que não é o personagem. É a mesma coisa. O despertar pode acontecer com o ego ali, intacto. O ego em si não se ilumina. Mas, com o tempo, depois desse vislumbre da realidade, ele começa a se dissolver, que nem sal na água, porque a gente para de dar bola para ele. A gente percebe que somos a consciência que está desperta para o ego e não o ego em si. E essa outra frase dele amarra tudo de um jeito poético. Pensa nisso. Não é a pessoa que se iluminou, é a iluminação que se iluminou. Isso tira completamente a ideia de conquista pessoal, de mérito. Não tem um eu que vai lá e ganha um troféu de iluminado. É a própria iluminação que acontece, simples assim, como o sol que nasce de manhã. Certo. Agora vamos derrubar um mito gigante, aquela ideia de que a pessoa desperta e pronto, começa a flutuar, só come sementes, vira um anjo e nunca mais fica bravo no trânsito. A realidade, segundo o Adyashanti, é bem mais humana e, sinceramente, muito mais interessante. O Adyashanti é muito direto nesse ponto. Despertar não tem nada a ver com virar uma pessoa perfeita, santa ou virtuosa. Não é uma pílula mágica. A pessoa que despertou ainda pode ter manias, pode contar uma piada sem graça, pode esquecer onde deixou as chaves do carro. A grande diferença não é no comportamento por fora, é por dentro. É a ausência de conflito. É parar de viver a partir daquele eu todo dividido, que se julga e se condena o tempo todo. Aquele primeiro vislumbre do despertar é como uma semente que finalmente brota. Mas a planta ainda precisa crescer. O que vem depois é o processo de amadurecimento, que pode levar tempo. Precisa cuidar dessa nova percepção. E isso exige o quê? Primeiro, uma honestidade radical. Olhar e admitir, opa, voltei para o sonho. Segundo, observação. Ver como a gente mesmo se divide por dentro. E terceiro, a cura. Trabalhar para curar essa divisão interna e integrar essa nova visão no dia a dia. E olha, é muito importante a gente entender que essa fase pode ser bem desorientadora. Imagina que aquele mapa que você usou a vida inteira para se guiar, buscar sucesso, ter aprovação dos outros, segurança, de repente, não faz mais sentido nenhum. As motivações antigas simplesmente desaparecem. Isso pode levar a uma crise existencial, sim, mas também traz uma clareza incrível sobre o quanto o nosso antigo modo de viver era totalmente centrado no eu. E agora, a gente chega na parte mais profunda, talvez a mais desafiadora de todas as ideias do Adyashanti, a conexão que ele faz entre o despertar e a morte. No fundo, o despertar é uma experiência de morte. Calma, não a morte do corpo, é a morte daquela identidade falsa, daquele eu que a gente construiu. É encarar de frente o vazio, a não existência, que é justamente aquilo de que o ego passa a vida inteira correndo. É o soltar final, é abrir mão de quem a gente achava que era. E é aí que a gente encontra o último e talvez o mais bonito dos paradoxos. É só passando por essa morte do eu que a vida de verdade, autêntica, vibrante, pode começar de fato. Como ele mesmo diz, devemos morrer para viver de verdade. É isso, é preciso soltar tudo para poder receber tudo. O Adyashanti até sugere uma coisa bem forte, que a morte física, quando ela chega, é como um despertar forçado. Porque, querendo ou não, toda a estrutura da nossa personalidade, nossas memórias, nosso corpo, tudo aquilo que a gente se agarra, vai embora. Então a prática espiritual vira uma espécie de ensaio para esse momento final. É uma entrega que a gente faz por vontade própria, enquanto ainda estamos aqui, para poder viver a liberdade que vem disso. E com isso, a gente volta lá para o começo, mas com sorte, com um olhar diferente. A ideia aqui não é acreditar cegamente no que o Adyashanti diz, mas investigar por conta própria. Então a pergunta que fica no ar é: e se a vida inteira, essa vida que parece tão sólida, tão real, for na verdade um sonho? E o mais importante de tudo, e se for possível acordar agora mesmo?
A resposta para isso, talvez, não esteja em palavra nenhuma. Talvez ela esteja naquele silêncio que simplesmente observa os pensamentos.